Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Olha, antigamente, em 2016, 17, 18, mais ou menos, eu lembro que quando a gente ia estudar YouTube, a gente tinha que estudar a atenção das pessoas. Assim, você pode olhar pro YouTuber e falar que o cara não faz nada, que o cara só tá fazendo vídeo e tal, mas a maior parte dos youtubers que tem sucesso, a maior parte dos youtubers grandes, eles não chegaram lá por sorte. Eles conseguiram fazer isso com muito estudo, muito conhecimento sobre algoritmos, sobre a atenção das pessoas, coisas do tipo. Tanto que, se você for ver, muitos lançam tendência, muitos sabem, por exemplo, como fazer thumbnail, o que tem que colocar na thumbnail, quais são as cores que ele tem que usar no vídeo, qual música botar de fundo no vídeo e outras coisas mais. Então, quando você vai estudar esses vídeos, você começa a ver uns padrões bem interessantes em relação a isso, né? E uma coisa interessante que a gente falava naquela época era que o tempo que você tinha, mais ou menos, para você pegar e conquistar uma pessoa era tipo pouco mais de 15 segundos, basicamente. Então quer dizer que se você entrasse no meu vídeo em 2018, eu tinha que fazer você continuar assistindo aquele vídeo nos primeiros 15 segundos. Era basicamente de 15 a 30 segundos, era o tempo que eu tinha para prender a sua atenção e fazer você assistir aquele conteúdo até o final. Hoje, por outro lado, essa mesma pesquisa, essa mesma estatística, ela ainda existe, só que a gente descobriu que ela caiu para 4 segundos. Então, com o advento dos vídeos shorts, dos vídeos de TikTok, geração TikTok, isso está influenciando a forma que a gente, seres humanos, consumimos conteúdo. Ao ponto de que a Netflix tem a opção de você colocar um filme em 2x. Meu irmão, sério, se você assiste um filme em 2x, pra mim isso ainda é algo assim impensável. Assim, eu não consigo conceber uma pessoa que vai assistir um filme e coloca um filme em 2x ou uma série em 2x, de verdade. Assim como o YouTube também. Tipo, até entendo, alguns vídeos são muito arrastados e aí às vezes até bota em 1.5, mas raramente eu coloco um vídeo em 2x, mas eu já sei que a estatística base do YouTube é que todo mundo assiste em 2x. Então, se eu lanço um vídeo de 10 minutos, geralmente o meu watch time vai ser a metade, geralmente, porque a maior parte das pessoas vão assistir em 2 vezes, entendeu? Então, as pessoas vêm aqui no YouTube, tiveram essa... Esse foi um dos primeiros pontos, né, que foi começar a minar um pouco a nossa atenção. Mas aí agora você tem, né, a forma que a gente consome conteúdo no geral, séries, filmes e outras coisas mais, sendo afetada por causa disso também. E aí tem essa notícia aqui: a Crunchyroll estuda a possibilidade de produção de animes curtos com episódios de 2 a 4 minutos para essa geração nova prestar mais atenção. E aí tá aqui, ó, Crunchyroll explora animes mais curtos por conta do attention span. Attention span é a qualidade. Eu não consigo explicar, não consigo traduzir attention span, mas é basicamente a capacidade que as pessoas têm de prestar atenção nas coisas. É o tempo mais ou menos que você leva para pegar e focar em alguma coisa. Então, com a geração do TikTok, cada vez menos pessoas estão tendo muito tempo de atenção, prestar muita atenção nas coisas. Então, isso está diminuindo nas gerações futuras e isso está afetando a forma que o conteúdo é produzido também. Se a Netflix bota lá para você ver os bagulhos em 2x, então as empresas vão pensar em fazer produtos mais rápidos, com mais conteúdo ali, jogado na tela, aparecendo mais coisa, e conteúdo que dure menos tempo, visto que as pessoas não estão mais com o mesmo tempo para assistir aqueles vídeos de 25 minutos ou aquelas séries de 1 hora, né? Então a gente pode ver uma interessante mudança na forma que o ser humano consome esses conteúdos. E isso não vale só para Netflix, isso vale para os jogos também. Se você for ver, na década de 90, os jogos eles duravam mais do que eles duram hoje, na década de 2024. Na década de 90, tinha vários jogos que você precisava de 20 a 30 horas para você terminar eles. Na década de 2000, que foi a geração do RPG, eu acho que foi a geração que mais passou tempo jogando, assim, um jogo só, porque os jogos geralmente eles duravam 50 a 60 horas, em média. Então, se saía um jogo que era 20 horas, a galera já ficava reclamando que o jogo era curto. E é até engraçado, porque às vezes eu pego e olho um desses jogos que eu julgava curtos, por exemplo, naquela época eu joguei... Na verdade, não foi nas épocas de 2000, acho que foi lá nos 2010, mais ou menos, que eu joguei o Force Unleashed, que no caso é um jogo do Star Wars. Esse jogo do Star Wars que eu joguei naquela época, eu achei que ele era muito curto. Eu achei esse jogo muito, mas muito curto mesmo. Tipo, foi um jogo que eu terminei numa tarde. Mas hoje eu pego e olho pros Call of Duty e outras coisas mais e eu penso que aquele jogo tava na média, entendeu? Não porque ele é... Não porque a média dos jogos, né, tipo, mudou tanto assim.
Mas porque hoje em dia a nossa percepção do que é porque assim, como eu disse, os jogos estão saindo mais curtos, sim, de fato. Mas a nossa própria percepção do que seria algo curto ou longo também mudou. Então, pra mim, naquela época, o jogo era curto. Hoje em dia, ele não é mais tão curto assim. Entende? É isso que eu queria dizer. Acho que eu me embananei um pouco em expressar essa opinião. Então, esquece aí a última parte que eu falei. Então, naquela época a gente tinha uma percepção de tempo diferente, assim como filmes, séries e outras coisas mais. Tanto que hoje em dia tá gerando uma crise nos jogos isso, e não só nos jogos, mas nos filmes também, né? E séries, que é o fato de demorar muito para sair uma segunda, terceira temporada, coisa do tipo. Naquela época a gente estava acostumado a ver basicamente um jogo a cada, sei lá, geração, mais ou menos, né? Tipo, Assassin's Creed, eu acho que saiu 2 Assassin's Creed para a mesma geração, se eu não me engano, se eu não me falha melhor. Acho que o Assassin's Creed 3 saiu na mesma geração. A quarta foi o quarto de Assassin's Creed. E aí depois você vê como que ficou, né? Porque o Assassin's Creed 1, o 2 e o 3 eu acho que foi intergeração. Eles saíram para a mesma geração praticamente. Aí beleza. Depois, quando veio a geração do PlayStation 4, quantos Assassin's Creed a gente não teve nessa geração? Acho que teve uns 7 Assassin's Creed, pra você ver como mudou a forma de produzir conteúdo, Call of Duty também e outras coisas mais, né? Só que o problema é que isso diminui a qualidade desses produtos, né? Diminui a qualidade dos filmes, das séries e outras coisas mais. E essa produção em massa que a gente tá vendo hoje não tá mais sendo tão bem aceita. Tanto que você tem visto várias empresas pisando no freio. A própria Ubisoft do Assassin's Creed já tinha pisado no freio anteriormente com Assassin's Creed e agora pisou mais uma vez no freio com Assassin's Creed, né? Com o próximo que é o Shadows. Então agora vai acontecer com os animes, talvez, essa mudança, principalmente os animes, né? Porque assim, você pode até falar, anime é coisa de adulto, coisa do tipo, beleza. Tem muito adulto que assiste anime, eu, por exemplo, assisto anime, porém tem muita criança que assiste também. Então, para essa geração nova que tá vindo aí do TikTok, crescendo com o celular na mão, vai ser potencializado muito isso. Então eles vão ter que se adaptar muito a isso. Aí estão falando, vou adaptar 100 capítulos de mangá em 12 episódios de 4 minutos agora. Realmente diminuir o tempo de um mangá ou coisa do tipo, de um anime no caso, é sempre uma coisa de perder qualidade. Mas o que eu sinto que vai acontecer não é uma diminuição de conteúdo, entendeu? Mas é a forma que esse conteúdo está sendo expresso. Porque assim, tipo, você pensa, um livro demora quantas horas para você ler? E você vai lá e vê um filme de 2 horas, do Senhor dos Anéis, por exemplo. Você vai ver o filme do Senhor dos Anéis, que todos eles juntos vai dar umas 10 horas, se você for ver. 10 horas de filmes do Senhor dos Anéis não chega nem perto do que são os livros do Senhor dos Anéis, entendeu? Então isso já é uma questão, que a gente já setou esse número. Então se você setar a forma de entregar esse conteúdo para 4 minutos, eu não sei se a gente pode dizer que vai ter uma perca de qualidade aí ou de conteúdo, entendeu? Dependendo da forma que for feita. Mas o que eu acho é que eles vão estar produzindo conteúdo para isso mesmo. E ênfase que atualmente isso não afeta os mangás, mas pode ser que no futuro afete os mangás, porque aí você vai ter que ter mangás mais curtos também, mais revistinhas, sabe? Mais comic books. Tanto que se você for ver, o mangá é muito mais denso do que uma comic book geralmente, né? Mas enfim, então tá aí a notícia. Vai mudar as coisas da forma que a gente conhece elas. Eu não sei se vai mudar para pior ou para melhor, mas sei lá, eu acho que essa é uma coisa que vai gerar um problema. As pessoas não estão tendo tanta atenção assim.